gente. Antes de tudo, obrigado a Denise, a Daniele pelo convite. É uma satisfação sempre estar aqui de novo na UERJ, no PPG-Com. E cumprimentar novamente o Ricardo, meu querido Ricardo, que eu carrego no coração desde a graduação, ele e a Denise, né? São meus fofos. O meu colega de trabalho lá do INCA, Márcio, a Leda, com quem também eu tive contato aqui durante o meu doutorado e também admiro muito, e o Diego, que eu estou conhecendo aqui hoje, e agradecer também a presença de vocês todos e todas, mais todas do que todos, né? O que é muito bom, né? Ter muitas mulheres, muita diversidade, é isso que é o nosso curso, né? A nossa comunicação. E antes de eu começar, eu queria fazer uma homenagem à minha mãe de santo, Márcia Cervela, Márcia de Iemanjá, que faleceu de câncer há menos de 30 dias, e ao nosso pai Joaquim, das almas, nosso guia, que eu tenho certeza que está cuidando dela, e da gente também, dos filhos dela que ficaram aqui. Por que eu estou falando dela, né? Porque câncer, né? É uma doença que vem me acompanhando há 25 anos, que eu trabalho lá no INCA. Já perdi uma avó também de câncer, mãe do meu pai. E meu pai está em tratamento pela segunda vez, mas está bem. 2 vezes o tratamento dele deu certo, está lá, fortinho, se recuperando. E a minha pesquisa de doutorado, né, foi sobre câncer, foi sobre narrativas de mulheres com câncer, narrativas mediatizadas, e o imaginário da mulher guerreira. Então, acredito que é uma doença que não faz parte só da minha narrativa, faz parte da vida de muita gente, né, da nossa sociedade. É uma doença que, ao longo das últimas décadas, vem ganhando cada vez mais visibilidade, o que é muito bom, porque o câncer ele sempre teve um estigma muito forte, né, de dor, morte, sofrimento, e a nossa sociedade tem muito medo da morte. Então, é muito difícil falar sobre câncer. E isso, claro, afeta todos nós, né? É uma doença que não é propriedade só da medicina, não ocorre só no corpo, ela acontece na pessoa, né? Porque nós não somos apenas um corpo, e nós somos o nosso corpo, mas somos muito mais do que isso. E ela afeta os nossos sentimentos, afeta a nossa sociedade, e também afeta a comunicação, né? Porque ela mobiliza imaginários, consumo, e então foi por isso que eu decidi, né, seguir nesse caminho na minha pesquisa, a partir da minha experiência lá no INCA, depois de ter ouvido muitas narrativas, inclusive a minha, eu decidi também ouvir 10 mulheres que fizeram parte da minha pesquisa, né, 3 delas que foram perfis de mídias sociais que me atraíram a esse tema, né? Uma delas foi paciente do INCA, ainda menina, hoje em dia ela está casada, tem um filho pequeno, está lá feliz. As outras 2 eu conheci a partir de colegas minhas que já seguiam e que são influenciadoras, né, nesse tema. E, além da pesquisa que foi exploratória, né, a partir desses perfis, que eram perfis no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, que eram as mídias que mais têm tido crescimento nesse tipo de narrativa, né, e principalmente de mulheres. Vocês não veem muita narrativa de homem falando sobre meu câncer. Vocês não vão encontrar homem falando meu câncer de próstata. É muito mais fácil, e isso já é uma construção cultural, tá? A mulher falar do câncer de mama, hoje em dia, dá a ela a imagem de guerreira. O homem falar de câncer de próstata, muito difícil. Então, a gente já vê aí como é que é a construção simbólica da doença, né? E não é nem uma questão de incidência, porque incidência em homens e mulheres é muito alta em determinados cânceres, né? Mas isso mostra como é que gênero e outros fatores
culturais, sociais, influenciam na construção dessas narrativas, né? Então, eu fiz essa pesquisa a partir desses 3 perfis, né? Dessas 3 mulheres e seus perfis. Claro, revisão bibliográfica, coleta de dados tanto nas mídias sociais quanto no próprio INCA, né? E na fase final da pesquisa foi a fase de entrevistas, que foi uma alternativa minha e da Denise de comparar também, responder uma pergunta que surgiu ao longo da pesquisa. Será que fora das mídias sociais, as mulheres que estão em tratamento no cotidiano têm essa mesma imagem que as mulheres que estão lá tentando influenciar outros, né? Uma delas é coach, a outra tem um perfil todo focado né, naquela linguagem das mídias sociais. Será que a linguagem cotidiana fora das mídias sociais é diferente? Então, nós tínhamos essa pergunta. Por isso, eu escolhi mais 7 mulheres, além dessas 3, foram 10 no total, e fiz entrevistas semi-estruturadas com elas, né? 6 delas foram no INCA, nos hospitais de tratamento de câncer de mama e do colo do útero, e uma foi uma indicação de uma conhecida, também de mama, mas não foi em tratamento no INCA. Quase todas, a maioria foi de mama, né? 3 foram de colo do útero e uma foi a mais nova, que é essa que foi paciente lá também, foi um câncer de ovário, quando ela era adolescente, e, por incrível que pareça, não afetou a fertilidade dela, e ela tem um filho hoje em dia. E quem sabe possa vir a ter mais, né? Então, conhecer essas narrativas, né, surpreende a gente de mostrar como é que a vida continua, né? A vida se constrói, muitas vezes, obviamente, a vida vai ser influenciada pelo câncer, ela vai ser modificada, mas não necessariamente a pessoa vai ter que viver em função daquilo para sempre, né? Uma das mulheres, por exemplo, dos 3 perfis que eu segui, autorizou o uso de imagens do perfil, mas preferiu não dar entrevista. Ela falou, é um assunto que eu não gostaria de voltar. E, obviamente, que eu entendi, e isso já faz parte, né, da construção da metodologia ao longo do caminho. Porque a gente parte de uma coisa assim, bom, vamos lá, né, eu vou entrevistar, e de repente você já tem um primeiro dado, né, já que eu estava trabalhando com sentimentos, com emoções, com afetos, ali já tinha um afeto muito forte. Por mais que o perfil dela fosse muito positivo na abordagem da doença, após, ela não queria mais voltar àquele momento. Então, a gente precisa considerar, né, essa primeira dificuldade. Como abordar a pessoa, porque a gente vai produzir afeto. No momento em que eu, pesquisador, procuro uma mulher que já tratou o câncer, que não quer mais voltar nesse assunto, e peço a ela para me autorizar o uso de imagem dela, para dar a entrevista, eu já estou produzindo um afeto. Ela teve que voltar àquele assunto naquele momento. Então, é um dos primeiros dilemas éticos, né? E a minha pesquisa passou pelos comitês de ética do INCA e da UERJ, né? E a gente tem que avaliar todas essas coisas. Outros fatores importantes também. A pesquisa foi perpassada pela Covid. Eu comecei em 2018 e em 2021 veio a emergência sanitária, né? E isso também atrasou muito as nossas pesquisas, porque houve um período de pausa em tudo, que todo mundo teve que se organizar, inclusive o INCA, óbvio, né? Porque a gente trabalha na comunicação lá, eu e o Márcio, e a gente teve que se organizar para home office, quem não ia ficar de home office, como é que a gente ia passar as informações, e aqui houve um impacto na pesquisa de muita gente que estava fazendo trabalho de campo, muitas pessoas que estavam fazendo trabalho de campo fisicamente, não só nas mídias sociais, e que tiveram que parar, né, por um tempo. Então, isso também nos afeta. O pesquisador também é afetado. Não existe essa coisa de distanciamento até certo ponto. A gente também é humano, a gente também é afetado. Por isso que eu fiz questão de começar a minha apresentação aqui falando de um assunto que me dói ainda, né, de uma perda recente, do meu pai que ainda está em tratamento, esse ano ainda estava
correndo risco, né, porque ele é idoso. Então, todo o tempo a gente é afetado. E afeta. Né? E eu, como funcionário do INCA, com toda a minha experiência lá, com todas as histórias que eu já vi, eu não deixei de sentir coisas ao me aproximar mais ainda dessas mulheres. Uma delas também faleceu ao longo do estudo. Um mês antes de eu defender a tese, uma das participantes faleceu, que era paciente lá. E a gente tem que levantar e falar, não, por ela, eu vou continuar. E eu vou imortalizar, né, essa narrativa através da minha tese. Então, trabalhar com pessoas nessas condições requer todo um preparo e todo um planejamento que às vezes pode vir por água abaixo. E a gente tem que se adaptar, é aquilo que o Ricardo falou. A metodologia não é rígida e ela é construída ao longo do processo. É um processo. Né? É a mesma coisa, se vocês pegarem suas pesquisas antigas hoje em dia e forem ler, vocês vão querer mudar algum monte de coisa. A gente nunca quer parar de escrever. Chega um ponto que o orientador fala, para de ler. Porque a gente nunca vai parar. Porque é isso, né? Narrativa é uma coisa em construção. Assim como a narrativa mítica, que foi uma coisa que eu analisei na minha tese, é uma coisa em eterna reconstrução, o mito é sempre recontado, a nossa vida na sociedade ela é sempre recontada. Cada vez que você vai contar um caos, você vai acrescentar ou tirar alguma coisa, você pode ter mudado de opinião, às vezes você não consegue mais contar, você não quer voltar àquele momento. Então, fazer isso num período ainda mais complexo que foi o da Covid, né, e fazer entrevistas fisicamente dentro de um hospital, né, com mulheres que poderiam estar com sua imunidade baixa, teve suas dificuldades. Né. Lá dentro do hospital, eu fazia as entrevistas dentro de salinhas que não eram próprias para isso, que não tinham isolamento acústico, com um microfone próprio meu, então alguns áudios ficaram horríveis e foram dificílimos de tratar. Tinha a distância que a gente tinha que manter, né, de pesquisador e pesquisada e entrevistada. Distância física, né, uma mesa de distância, máscara, então também dificultava até de ver a expressão delas, porque eu, como aluno do David Le Breton, ele, que trabalha muito com o corpo, com o rosto, né, ele foi um dos que se sentiram desconfortáveis em dar aula durante a Covid, porque estávamos todos de máscara. Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz um semestre de sanduíche lá em Estrasburgo com ele, e a Denise também estava lá. Foi muito legal, apesar da dificuldade da doença, do isolamento físico, dos confinamentos, etc., mas eu trouxe ele aqui justamente para lembrar isso, que você está entrevistando uma pessoa, você precisa analisar não só a fala dela verbal, mas o corpo. Né? O corpo está falando, o corpo está expressando emoções, e ali eu estava com uma máscara de distância, com barulho ambiente, com tudo. Então, tudo isso influenciou, claro, nos resultados da pesquisa e trouxe também seus achados. As outras que foram feitas à distância, né, as 3 mulheres que eu tinha escolhido os perfis, eu entrevistei por Google Vídeo, né, no Google Meet, isso. Eu acho que teve uma que foi por Zoom. E essas foram mais fáceis, porque eu tinha uma qualidade muito melhor de áudio, vídeo, e não precisava usar máscara. Né? Então, o que parecia improvável, que era você achar que estar presente é melhor do que fazer em vídeo, nesse caso, o vídeo foi necessário e facilitou. Mas é outra coisa que a Covid ensinou para a gente, né? Ter que lidar com essas adversidades, com o distanciamento físico e com a importância das tecnologias, né? Como elas podem nos ajudar a driblar certas dificuldades do dia a dia. Então, outro fator importante também, né, e aí, voltando à questão dos afetos, tocar em pontos importantes para a pesquisa, mas muito sensíveis para elas. Né? Falar do corpo, falar das emoções, pedir que elas trouxessem de volta emoções que
já poderiam ter ficado para trás ou que estavam vivendo no momento. Todas as mulheres que eu escolhi já tinham, no mínimo, 6 meses de tratamento e já tinham passado por algum procedimento cirúrgico. Isso foi também critério de inclusão e exclusão na pesquisa. Mulheres entre 18 e 74 anos, foi a distância etária, vários níveis sociais e de instrução, mulheres tanto sem nenhuma instrução quanto de nível superior também, e não deveria me surpreender, mas me surpreendeu que todas elas faziam muito uso das mídias sociais, inclusive, como é uma prática no INCA, e acredito que em outras instituições de câncer também, para a formação de redes de afeto e solidariedade, e suporte, né? É muito comum que nesse ambiente, que a gente pode imaginar que seja um ambiente de isolamento, né, em que a pessoa vai lá e só se trata e vai embora, não, são formados redes de afeto, amizades, as pessoas se conhecem ali, se aproximam e procuram amparar umas às outras o tempo todo. Então, é uma entrega muito grande. O ambiente hospitalar não é tão Foucaultiano quanto a gente imagina, só de baias e isolamentos e camas. Não, existe o corredor, existem as festas. Eu me lembro de uma delas falando que no primeiro dia que ela chegou lá no hospital, ela achou que ia encontrar um monte de mulher morrendo, sofrendo, e chegou lá, era um dia de festa do Outubro Rosa, que acontece todos os anos, e foi uma alegria, e ela falou, eu quero participar disso aqui. E aí o ambiente se tornou mais leve para ela, né? Mas, ainda assim, a gente sabe que ali todos estão falando também dos seus sofrimentos, das suas esperanças, dos seus desesperos, dos seus anseios, né? E eu era um pesquisador que era funcionário da instituição, homem cis, entrevistando mulheres para falar do corpo e das emoções delas. Outro perigo. Então, o que eu fiz? Após passar pela aprovação dos comitês de ética, eu procurei funcionárias, né, que pudessem me apresentar para essas mulheres. Então, foi uma no ambulatório de sexualidade do Hospital do Câncer 2, outra na fisioterapia do HC3. Por quê? Eram mulheres que estavam já nessa fase do tratamento, né, que já tinham pacientes com mais de 6 meses, que tinham feito a cirurgia, e que estavam abordando ali o corpo e as emoções delas. E então, essas funcionárias participaram comigo das entrevistas para que as mulheres não ficassem sozinhas com um homem numa sala durante a Covid e que elas não se sentissem de modo nenhum constrangidas, não vou dizer de modo nenhum, porque a gente não sabe, né? Mas o mínimo de constrangimento possível para que isso não causasse prejuízo à pesquisa e a elas, né? E isso foi muito bom, porque eu tive uma receptividade muito grande. Normalmente as pessoas que se tratam no INCA, a grande maioria são pessoas humildes, muitas de poder aquisitivo baixo, mas que são muito gratas à instituição. Isso também é um perigo, tá, gente? Porque a forma de expressar a gratidão delas era não negar nada. E aí, né, a gente vai lá no MOS, né, na expressão obrigatória dos sentimentos, nas trocas, na dádiva. Eu trabalhei muito com essa ideia de dádiva na pesquisa, porque a dádiva a instituição me deu a dádiva do tratamento e da cura. Eu devo alguma coisa a ela. Então, eu preciso retribuir. E eu não vou medir esforços para retribuir. Então, tem o perigo também da pessoa estar se expondo ali por uma necessidade de devolver para a gente alguma coisa. Quando, na verdade, elas não têm obrigação nenhuma. E a gente vê isso no termo de consentimento, né? Pode ser revogada a qualquer momento a autorização. E eu sempre deixava isso muito claro, e a gente é obrigado a dizer isso, né? Que a pessoa pode, se ela não se sentir confortável em algum momento, ela pode pedir para parar e pedir para não usar mais aqueles dados. Os dados que também não serão expostos, os nomes das entrevistadas, todos foram omitidos. Eu usei também um método que eu gostei muito, que uma funcionária lá da fisioterapia me
me falou que ela fez na pesquisa de mestrado dela, que foi substituir os nomes por flores. Eu adoro plantas, adoro flores, aprendi com a minha mãe, minha casa é cheia de plantas, e então o que eu fiz? Eu peguei 10 nomes de flores que eu tinha no meu jardim, para ver como eu gosto de flores, tinha 10 flores diferentes no meu jardim, e cada uma delas foi representada por uma flor. Os vídeos eu mantenho guardados até hoje, só eu e a minha orientadora tivemos acesso a eles, eu transcrevi tudo, depois eu analisei, né, e estão lá na pesquisa. E então, de uma forma geral, essas mulheres, elas me afetaram e elas se tornaram minhas flores. Elas estão lá e eu me lembro, quando eu vejo o nome de uma flor na pesquisa, eu falo, essa aqui é fulana, porque eu sei, eu associei a certas falas delas também. Isso que é importante, quando você está pesquisando um tema que é cheio de simbolismos e sensibilidade, você tem que ser sensível também. Tem que olhar a sensibilidade do outro e pensar, se fosse eu me sentiria confortável com isso? Então, a gente tem que impor limites, né? E esses limites vão surgindo ao longo da pesquisa. Então, basicamente é isso, tá? Eu não vou me alongar mais. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser fazer perguntas depois, quem quiser fazer contato, contar suas histórias também, porque a gente sempre tem alguma coisa para falar, né? Eu estou aqui e espero ter contribuído de alguma forma para o evento de hoje. Obrigado.